Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, caros e caros ouvintes. Bom dia, professores e professores do CEP de Aplicação. Bom dia, alunas e alunos. Bom dia a toda a comunidade que nos ouve. Bom dia aos nossos assistentes aqui hoje, na sala, no estúdio da Web Rádio CEP de Aplicação, professora Alessandra, que está sempre conosco, professora Gerlânia também. Bom dia às nossas convidadas especiais, professora Núbia, da UEG, professora Rosângela, coordenadora pedagógica do CEP Aplicação, minha xará, Paula Ketley, estudante do 9º ano aqui do ensino fundamental do CEP de Aplicação. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá, membro do Conselho Escolar do CEP de Aplicação e apresentadora do programa Socializando. Começo o programa agradecendo a equipe do CEP de Aplicação pela parceria com o Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia da UEG de Porá e especialmente quero agradecer a professora Alessandra Nunes, que é idealizadora e coordenadora do projeto Web Rádio CEP de Aplicação. Um projeto que, além de valorizar o conhecimento e estimular a autonomia dos estudantes, vem despertando todos os dias a autoestima da equipe escolar. Um projeto extraordinário, premiado nacionalmente e que está transformando o processo de ensino-aprendizagem em toda a escola. São 10 horas e 33 minutos, 5 de outubro de 2023, e está no ar mais uma vez o programa Socializando. Um programa, então, que objetiva revelar a importância da escola pública para as famílias da classe trabalhadora e que ressalta o papel da educação no processo de construção de uma sociedade justa, participativa e solidária. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 99292 1743 ou pelo número 649 9956 1092. Nos acompanhem também pelas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, e as que a gente encontrar aí pela internet. E o tema, para a gente socializar nessa manhã, será sobre importantes datas no calendário escolar. O Dia Nacional da Saúde e da Segurança na Escola e as avaliações externas escolar, SAEGO, Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, e o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Faremos também uma conversa, sobre como anda a saúde e a segurança da equipe escolar aqui e dos estudantes nesse desafio diário da escola pública brasileira. Hoje, 5 de outubro de 2023, a gente já sabe que a gente vai ter também um dia quente, não tão quente como a semana passada. Os dados do clima-tempo de Porá têm temperatura máxima aí de 36 graus e de mínima de 22. Já estamos aí com a manhã um pouco nublada e uma previsão de chuva a partir do meio-dia. Então, vamos refrescar um pouquinho as nossas cabeças, E para começar, nosso programa com alto astral, deixando a nossa manhã de aprendizagem em sintonia com a boa música brasileira, vamos abrir nosso programa ouvindo Rita Lee. Rita Lee, que no ano de 2021 revelou que estava com câncer, e acabou falecendo em 8 de maio deste ano, de 2023. Mas as suas letras críticas sobre o mundo feminino, sobre a sociedade marcada pelas diferenças entre as atribuições de homens e mulheres, marcaram a nossa geração. E a gente canta, Paula, até hoje. Rita Lee, dona de hits de sucesso, e um deles foi Saúde, que foi gravado em 1981. Uma música que foi escolhida, então, para ser o tema do Dia Mundial do Combate ao Câncer. Nós estamos aí falando de Outubro Rosa também. Então, vamos começar o nosso dia escutando, então, Rita Lee. Curtam a música Saúde, Rita Lee, de 1981. Voltamos, então, à nossa programação, depois de ouvir Rita Lee. E hoje, para conversar conosco sobre o Dia Nacional da Saúde e da Segurança na Escola e as avaliações externas escolares, SAEGO e SAEB, temos aqui convidados especiais. Bom dia, professora Rosângela Núbia, bom dia, estudante, a Paula Ketley, que está aqui, obrigada por atender nosso convite. Muito bom conversar com vocês nessa manhã. E antes de falarmos especificamente do tema, do programa, gostaria que se apresentassem aos ouvintes. Vou passar primeiro aqui para minha xará, Paula. Quem é a Paula, Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, eu sou aluna do CEP de Aplicação do 9º ano. E eu gosto de estudar aqui, já faz uns 8 anos que eu estou aqui, então eu tenho bastante história para contar aqui. E eu espero que o CEP de Aplicação fique na minha vida. Acho que é isso, acho que literalmente eu sou a garota conhecida como a menina do CEP de Aplicação. E, pô. Professora Núbia? Olá.
bom dia a todos que nos ouvem ou que vão nos ouvir, né? É interessante, quando ela falava CEPI de aplicação, me veio aqui na mente, porque é a primeira escola que eu trabalhei. Comecei em 1995 na educação, e a aplicação, quando a diretora era a Ângela, que foi a minha primeira escola. Então, me vem à mente, assim, um histórico de constituição, né, no trabalho. Então, sou professora de matemática, comecei aqui. Hoje não estou na educação básica, estou professora na Universidade Estadual de Goiás, trabalho no curso de matemática, e estou aqui, né, para falar um pouco sobre essa temática de saúde, porque foi uma pesquisa, né, pós-graduação, e vamos lá, né, discutir sobre essa temática aí hoje, né, Paulo? Bom, pela aqui. Professora Rosângela. Então, bom dia, meus colegas aqui, né, na nossa roda de conversa. Bom dia a todos os pais e estudantes que estão aí nos ouvindo nesse momento, ou que vão nos ouvir, né. Eu sou a professora Rosângela, atuo atualmente como coordenadora pedagógica do CEPI de aplicação. Já trabalhei no CEPI de aplicação há um tempo atrás, depois eu fui para outras unidades escolares. Então, assim, eu tenho 30 anos de educação básica, e acredito que muito tempo CEPI de aplicação, uns 10 anos desses 30 anos eu trabalhei aqui, né, amo essa escola. Quando fui efetivada no estado de Goiás, eu fiz meu período probatório nessa unidade escolar, depois fui para outras unidades e retornei, né, e é a minha paixão a escola, o CEPI, a escola de tempo integral, porque ela proporciona aos nossos estudantes não só essa aprendizagem cognitiva, né, os alunos, eles têm a possibilidade de ir muito além, e a gente trabalha com isso e dá, né, a gente tenta ofertar ao estudante essas possibilidades, né, a gente tenta mostrar para eles, ó, você pode ir além, e a gente confia no potencial de cada um, e acredita que eles têm, sim, as habilidades, né, claro que múltiplas habilidades aí, né, para ir realmente atingir os objetivos deles de vida. É uma aprendizagem para a vida. Muito o que dizer, né? E aí um resumo, né? Então, as professoras Nube e Rosângela, uma longa jornada na educação básica do nosso município, então formou muita gente, né? Já contribuíram muito na formação dessa geração que está aqui em Porá, que já chegou até o OEG. Professora Rosângela, coordenadora pedagógica aí dos nossos filhos, acompanhando o desempenho pedagógico deles. Professora Nube, igualmente, no ensino de matemática para a juventude poraense e para a formação de professores nessa área da educação que é tão cobrada, é aquela privilegiadas nos sistemas de avaliação, né? É considerada pelo sistema, junto com o português, a mais importante, uma questão para a gente debater também, mas é a área core. E a Paula, minha xará, né, aluna ativa do 9º ano da escola, representando os estudantes que estão aqui nesses processos avaliativos. Paula passou agora pelo processo avaliativo. Mas vamos lá, né, tema da nossa mesa de hoje. Vou começar perguntando para a professora Rosângela, né, a lei, né, a gente está aqui para falar do Dia Nacional da Segurança da Saúde Escolar. Então, esse dia, ele é marcado pela Lei 12.645, de 2012, que institui o dia 10 de outubro como esse Dia Nacional. Portanto, são 11 anos de lei, 11 anos de história. Gostaria que você comentasse, professora Rosângela, né, sobre qual tem sido a importância dessa data no calendário escolar aqui no CEPI de aplicação, ou seja, qual que é a materialização desse dia, como a escola tem discutido, ou como essa discussão ela está presente aqui na escola, como a escola vê. Na verdade, a gente nunca pensa o dia da saúde na escola, de saúde e segurança, só como esse dia 10 de outubro, né? CEPI de aplicação, a gente preocupa muito com a segurança, com a saúde de nossos estudantes. Então, na verdade, todos os dias a gente trabalha um pouquinho. Como é uma formação integral, não tem como a gente pensar a saúde e segurança isolada dos outros componentes, ou como um tema que seria abordado, né, isoladamente.
mas nós estamos, né, aí com algumas atividades sendo desenvolvidas durante esses dias, agora de final de setembro. Nós tivemos alguns profissionais que fizeram uma capacitação, né, para a gente depois replicar. É uma das premissas da escola de tempo integral, a replicabilidade. Então, nós trabalhamos, nós, enquanto profissionais, nós fizemos e a gente vai replicar. Agora, nós teremos o nosso trabalho coletivo e a gente vai fazer essa replicabilidade com os nossos colegas, né, professores, servidores. Na verdade, foi professores e servidores de cada área da unidade escolar fazer essa formação, falei Luca, né, Luca. E aí, agora, tem alguns estudantes também fazendo alguma formação. E, na verdade, nós fizemos, assim, uma pesquisazinha do que é que pode gerar acidente dentro da unidade escolar, com os nossos estudantes. Então, nós estamos aí hoje, ontem nós tivemos uma palestra com o Corpo de Bombeiro, hoje também, mas não é que durante o ano letivo a gente não orienta, né? Então, sempre que a gente vê que tem um risco de acidente, né, que há algum tipo de brincadeira, né, dos estudantes pode gerar, ter aí, né, acontecer mesmo um acidente, a gente faz a orientação, a gente aborda, né, os estudantes e orienta. Então, a gente também, nós não estamos trabalhando só a saúde e segurança. E vem a questão da saúde até mesmo de nós profissionais, né, que é algo que tem nos preocupado, né, uma carga horária aí, a gente fica muito tempo na unidade escolar com os nossos estudantes, e a gente preocupa, sim, com a saúde mental de todos os profissionais, né? Inclusive, a gente estava até conversando com a equipe, eu, o Nils, a gente conversando de como que a gente vai estar, né? Porque vai chegando um momento que todo mundo está assim, além de estar acarretado, aí vai chegando no final de ano, está todo mundo já muito cansado, assoberbado, os conflitos que tem gerado também esse cansaço, né, mental dos professores, não só dos estudantes, mas dos professores. Então, a gente tem buscado parcerias, né, para a gente trabalhar isso também com professores. E eu vou passar agora também para a professora Núbia, né, com a experiência dela, e só lembrando, né, com os replicadores aí são também os multiplicadores, sim, né, então formam-se as bases para multiplicar o conhecimento. A professora Núbia, né, entre as suas pesquisas, você já até falou, né, e as reflexões na UEG, a discussão sobre o trabalho e a saúde docente faz parte da sua preocupação. Acredito que foi o tema de doutorado seu, não é isso? Tem um artigo, já vi o seu artigo, né, no livro do COSEMP, que nós já fizemos. E você também, por mais que agora, né, se afastou, né, pediu exoneração agora do cargo na SEDUC, estará na UEG especificamente, com dedicação exclusiva, mas tem sua experiência na sala de aula, na escola pública. Nesse sentido, como você, professora, vê ou interpreta o marco dessa data dentro da escola, tendo em vista que desenvolveu a pesquisa? Tem resolvido os problemas? Quais são esses problemas? A professora Rosângela já falou de alguns, né, da questão da saúde mental e tudo. Mas eu gostaria de ouvir de você, né, os ouvintes também. Vamos lá, então. Primeiro, eu não fiz na introdução, mas faço agora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando dessa temática, porque eu terminei o doutorado em 2019. De lá para cá, Paula, eu não dei continuidade às pesquisas sobre a temática, embora seja de extrema relevância discutir saúde. Sem saúde, a gente não tem qualidade de vida. Bom, então, esse programa foi bastante interessante para mim, porque já há algum tempo eu não discutia sobre esse tema. Embora tenha sido objeto de pesquisa lá em 2019, quando eu terminei o doutorado, eu tinha deixado parado. Deixado por quê? Porque como eu estava na educação básica, em 2 lugares, né, trabalhando, eu me via com uma sobrecarga extrema de trabalho, né, trabalhando de segunda a segunda, então esse foi um dos motivos pelos quais eu pedi para sair de um dos lugares, né, ficando agora só na universidade. Então, dado esse contexto, né, por que eu deixei, por que eu estou falando de mim? Porque
porque exatamente eu deixei um desses lugares porque pensando na minha condição de professora e de quanto eu vivenciava, né, com tanta sobrecarga de trabalho, né, sobre extrema intensificação do trabalho. Então, dado isso, eu vou reportar agora o que você mencionou aí na introdução sobre a cartilha sobre o dia 10. 10 de outubro existe uma lei, né, como você mesmo mencionou, né, a Lei 12.645, de 2012, especificamente de maio, ela foi implementada a partir de uma sugestão de um técnico em segurança do trabalho. Esse cara, ele fazia um trabalho de prevenção da saúde nas escolas do Rio de Janeiro. Então, o que ele viu? Ele viu quanto era importante fazer essa discussão com os alunos sobre a proteção e a prevenção da saúde no ambiente escolar. Por quê? Porque lá onde começa é a condição do ser trabalhador. Né? Então, por isso, SST, na verdade, é Segurança e Saúde do Trabalhador, né? A cartilha vê isso. Eu até trouxe aqui uma para vocês. Na verdade, eu já fiz até uma formação na secretaria, na subsecretaria, com os coordenadores da escola, justamente fazer esse trabalho de abordagem sobre o dia, não sobre o dia 10 especificamente, como a Rosângela falou, discutir de forma processual, né, durante o ano inteiro, sobre a segurança e saúde no trabalho. Então, quando a gente fala escola, é exatamente pensando que os alunos serão e alguns já são trabalhadores, né? Então, a cartilha, ela foi pensada não só para discutir a saúde, especificamente do trabalhador geral, mas também a saúde do docente, certo? Então, aqui tem algumas sugestões de atividades que elas podem ser feitas continuamente, não só no dia 10 de outubro. Então, essa lei, né, que aqui está discutida pelo pessoal lá da Fundacentro, é uma cartilha da Fundacentro. Eu tive lá no ano de 2018 para participar no evento que falava sobre a segurança do professor. Então, lá no dia 10 de outubro, foi o segundo encontro que eles fizeram. Então, desse encontro surgiu essa cartilha que discute a lei e sugere atividades. Então, como trabalhar essas atividades na escola e como realizar essa segurança e saúde do trabalhador. Então, necessariamente a cartilha ela menciona sobre atividades que a gente pode desenvolver no dia a dia. A exemplo, discutir com os alunos sobre que medidas, né, como a escola já vem discutindo, né, podem ser feitas para prevenir acidentes, né, prevenir que eles não aconteçam. Porque uma das premissas do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, é que a gente não realize só o cuidado, né, quando a pessoa já estiver doente, mas a gente tem atenção primária e secundária, né, que é a promoção e a prevenção, para depois chegar no cuidado. Então, quando tem essa promoção e quando tem essa prevenção da saúde, com certeza o risco de doenças ele é bem menor. Agora, a cartilha se atenta para um detalhe que às vezes a gente não se atenta muito, que é o cuidado daquilo que a gente não vê em evidência. Porque quando uma pessoa quebra o braço, o nexo causal, de você descobrir que a pessoa está com o braço quebrado, ela caiu, né? A pessoa quebrou uma perna, ela caiu. Então, o nexo causal é uma quebra. Agora, em relação à saúde mental, é muito difícil esse reconhecimento. Então, quando uma pessoa ela sofre, que nexo causal a gente vai ter para esse sofrimento que seja visível. Então, eu até quero fazer esse alerta para a gente ter muito zelo com as pessoas na escola, com os professores, né, como a Rosângela bem falou, sobre essa intensificação do trabalho que vem acontecendo, e a gente se preocupa muito com o aluno, mas a gente acaba não preocupando com a gente. Por exemplo, essas formações que acontecem para os professores, necessariamente para cuidar da saúde física dos alunos. Alguns tocam em alguns elementos de saúde mental, mas e nós, professores? Então, situações de tristeza, situações de angústia, situações de esquecimento, situações de
adoecimento mental, elas começam assim, né? O sofrimento psíquico. Então, o sofrimento é aquela condição de que você não se sente realizado no trabalho. Existe um autor chamado Yves Clot, é um francês, que ele estuda clínica do trabalho e a condição da pessoa enquanto trabalhadora. Ele fala muito sobre a amputação do poder de agir, que vem acontecendo muito nos nossos ambientes de trabalho. Agora eu me situo, enquanto pessoa lá da educação básica, sobre o quanto nos é imputado hoje em dia para fazer. Por exemplo, as avaliações externas. A gente vem trabalhando não para formar o cidadão enquanto pessoa crítica, enquanto pessoa que é feliz na sua condição de vida. A gente tem preparado os alunos para as avaliações externas. A gente não se preocupa com a paz social, a gente não se preocupa com a paz econômica, a gente não se preocupa com a paz conviver. Então, a gente está se preocupando com a condição quantitativa da escola, do aluno, num ranking e que não considera vida. Então, essa situação acaba levando o professor a uma falta de realização pessoal. Por quê? Primeiro porque ele tem que seguir, né, aquele currículo. Claro que o currículo tem que existir, né? Quando eu penso no currículo, a gente já é um outro objeto de discussão, porque já pensou se a gente não tivesse algo que pautasse o nosso trabalho, né? Ia ficar ali todo mundo sem saber o que fazer. Então, é importante. Mas só que o currículo, como está hoje, como vem sido cobrado hoje, nos imputado, retira muito o poder de agir do professor. Então, se uma pessoa é amputada no seu poder de agir, isso leva à condição de sofrimento mental. E todos esses transtornos mentais comuns que evoluem para as crises de ansiedade e para um adoecimento mental mais severo, que é a depressão. Então, como eu disse, da condição, agora eu falava do nexo causal, né? A pessoa cai e você vê, ela quebrou o braço. Então, o nexo causal é muito fácil, é visível. Pode ir para o sofrimento psíquico. Então, às vezes, a pessoa ela vai ficando calada, ela se afasta. E a gente, nós professores, a gente é muito egoísta. Eu falo disso porque quando eu fiz a pesquisa, eu trabalhei com professores readaptados. Professores readaptados são aquelas pessoas que estão afastadas da sala de aula e da lida com os alunos por algum tipo de acometimento. Geralmente, quase sempre mental, né, o adoecimento. E às vezes ela tem, inclusive fiz a entrevista com uma professora que na época ela teve dificuldade para ela provar que ela vinha sofrendo aquele tipo de acometimento. Então a gente, além de lutar com toda essa intensificação, a gente tem que provar que a gente sofre. Então, eu quero passar uma informação. E hoje em dia, só trazendo, assim, você está falando informação, é importante lembrar, o Ministério do Trabalho e Previdência tem no seu, na classificação de afastamentos do trabalho, o adoecimento mental, ele está no terceiro elemento que mais gera afastamentos e aposentadorias. Isso porque são baixas notificações, né? Porque lá no Ministério, as notificações só tem quem tem pelo INSS, né? Quem tem o INSS. Bom, agora, concluindo sobre tanta coisa, né, que você vem assim à mente, dizer que quer falar, porque eu falava do professor readaptado e da condição dele, né, na escola. Então, existe muito estigma também, né? Aquele que sofre, às vezes, ele não quer demonstrar que ele sofre porque ele é tido como incompetente. Às vezes, a pessoa não está conseguindo lidar com uma sala de aula, com os alunos que estão cada vez mais inquietos, né? Com tantos esses conflitos, às vezes ele fica inibido de dizer, porque o próprio colega às vezes julga que ele é incompetente. Então, falta muito na gente, então isso eu faço um alerta, né, pra gente tentar entender que só a pessoa que vive, ela sabe exatamente o que se passa no trabalho dela, então ninguém pode julgar o trabalho dela, entende? Então, isso é muito importante na escola. Você ter grupos que debatam, você compartilhar o seu sofrimento, você mostrar que aquilo que você vivencia não é só seu. Então, às vezes, a gente fica inibido de dizer por achar que o outro vai dizer que você não consegue lidar com aquela coisa. Então, isso não pode existir. E esse egoísmo nosso
Sim, a gente é mal, né? Como diz o menininho lá daquele, tem até um, como é que chama, Paula? Quando você faz aquelas brincadeirinhas, meme, exatamente, tem um meme, né? O menininho fala, nós somos mal, mas nós somos mal mesmo, a gente é mal, a gente é egoísta, a gente não quer ver o lado do outro, ver que ele sofre, que a gente pode colaborar, às vezes um diálogo. Esse é o primeiro passo, né? Um diálogo, a escuta do outro, né? Esse compartilhamento de vivências é o primeiro passo para lidar com esse sofrimento no trabalho. Não, eu vou passar para a Paula, que acho que você falou algumas questões interessantes, né? E a gente, quando pensa na escola de formação integral, Rosângela, Paula está aqui, ela é uma adolescente ainda, mas ela é o futuro da sociedade, né? Ela é ela que vai estar aqui nos nossos lugares, em outro lugar, pensando. Eu imagino que a gente traz informações, conhecimento aqui, Paula, que bom que você está ouvindo e que você pode ser a porta-voz dos seus colegas, porque estamos falando de docentes, mas vocês são adolescentes, passam pelas incompreensões, pelos seus problemas também, ajudam ao outro, porque nesse conceito que somos maus, o adolescente é mau com o outro também, né? Ajuda no bullying e não conversa, né? Ou ajuda no bullying contra o professor. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, então até ficando de alerta, né? Para que vocês possam conversar também sobre isso, são informações importantes. E aí eu queria saber, que a Paula, além de te colocar sobre isso, né? Qual o seu olhar, ou escutando as professoras, vivendo na escola, né, qual o seu olhar enquanto aluno, enquanto estudante, né? Essa preocupação dentro da escola com a saúde, vindo não só do professor, não. Aí eu vou esticar um pouquinho mais. Eu tenho plena consciência que os professores aqui, ou de onde a gente vai, por mais que sejamos egoístas, a gente ainda se preocupa. Tenta um salvar o outro, né? Mas tem esse papel do Estado. Eu vou chamar coisas básicas, né? Eu vou chamar atenção para o próprio ambiente escolar. O ambiente escolar da escola ele é totalmente seguro do ponto de vista físico, e depois, se puder falar um pouquinho desse ponto de vista humano também, entre as relações interpessoais, entre alunos e professores, alunos e alunos. Rapidinho para nós aí. Então, foi bom você falar desse assunto sobre a saúde mental, essas coisas sobre os professores. Realmente tem que se preocupar com isso, porque a vida é uma fase e todas as fases dela você tem que entender para você também poder ajudar outra pessoa lá na frente, né? Eu vejo dessa forma. E muita gente fala assim também sobre a saúde dos adolescentes e tal, mas também a gente precisa também se preocupar com a saúde dos adultos, porque querendo ou não, a gente está numa geração que os adultos da geração, eu acho que é Y que fala, né? Eles estão vivendo de novo porque eles estão conhecendo outras coisas novas dessa geração. Então, querendo ou não, os adolescentes também têm que ter uma paciência para poder ensinar a eles que não, assim, funciona desse tipo. E é difícil essa convivência. Aqui na escola, eu tenho muitas professoras que gostam de mim, muitos professores que gostam de mim, me apoiam, e eles também acolhem os alunos novos, né? E eu acho, na minha opinião, que é seguro, sim, essa coisa que você quer dizer sobre a saúde. Aqui na escola a gente tem muita conversa também. Você pode conversar com algum professor se você tiver aflito, sei lá, com ansiedade em alguma prova, em alguma coisa. Então, eu acho muito importante, sim, a gente falar sobre isso, porque às vezes tem alguns alunos que eles se comparam também muito com um coleguinha, tipo, nosso coleguinha está tirando nota, mas alguma coisa assim, ele está tirando uma nota mais alta, o que eu posso fazer para melhorar? Ou às vezes tem aquele aluno muito apático, sabe, que ele não tem interesse em estudar, e aí a gente pode também estar ajudando. E eu também me preocupo com a saúde mental dos meus professores, porque eu sei que aguentar adolescente todo dia não é fácil, eu tenho muita criança que não é fácil, e eu me preocupo também, porque, querendo ou não, esse é o meu último ano aqui na escola, eu vou sentir muita falta daqui, principalmente das pessoas. Então, falando assim, só para finalizar, eu acho, sim, muito importante essa coisa da saúde mental. Eu acho que é um lugar seguro para conversar. Acho que essa escola aqui, o centro de aplicação é um pouco mais aberto para isso, para a gente conversar sobre esses assuntos, conversar e preocupar com a saúde mental das pessoas que estão aqui, do que algumas outras escolas que eu já estudei em outras escolas, e eu acho que não tem tanto isso. Quer falar, Núbia? Sim, eu achei interessante quando ela fala desse olhar sobre como é o trabalho do professor, inclusive é uma implicação da lei, né? Levar os alunos, né, a lei da 12.645 de 2012,
levar os alunos a perceberem como é o trabalho do trabalhador. Então, você traz essa observação muito importante. Como que é o trabalho do professor? Então, às vezes, os alunos estão ali, né, naquela tribulação, naquele conflito todo, às vezes ele não percebe que aquele espaço é o espaço de trabalho do professor. Então, que aquela condição que é gerada, aquela condição ambiental, ela pode trazer efeitos sobre a saúde do professor. Então, às vezes ele pensa, é só uma brincadeira, aí uma dupla, é outra dupla, só uma brincadeira. Então, aquilo vai gerando conflito. E aquele conflito vai gerando tanta situação de perturbação, né, dia a dia, porque o sofrimento mental que evolui, né, para o adoecimento mental, não é uma questão pontual. Agora eu volto na pessoa que caiu lá e o nexo causal caiu, quebrou o braço. Não, o sofrimento mental ele é algo processual. Então, você não adoece hoje, mentalmente. Não. É um acúmulo de coisas. É um acúmulo de sofrimentos. Então, Paula, é legal que você faz essa observação, né? Do como é o trabalho, como são as situações de trabalho do professor. Então, por isso que existe o dia 10, exatamente para discutir como é e como são as condições tanto ambientais quanto de organização do trabalho das pessoas. Então, e esse dia é marcado, inclusive, no calendário da escola, né? Quando a gente propõe, quando eu fiz essa formação na secretaria, na subsecretaria, foi para os coordenadores, os gestores discutirem na escola, mas infelizmente, agora eu falo sobre essa ampliação do poder de agir, né, nosso, na educação básica, vem uma proposta de pauta para discutir a escola, não se discute a condição de trabalho do professor. Né? Não existe uma política pública efetiva, principalmente no sindicato, né, no Sintédio. Eu fiz até uma entrevista na época com a profissional, a diretora do Sintédio, nível estadual. Não existe uma política efetiva de cobrança da SEDUC. Eu fui também na SEDUC e averiguei uma quantitativa de profissional muito limitado para os 50 mil profissionais, professores, né, que trabalham no estado de Goiás. Então, é ínfima a quantidade de pessoas envolvidas para lidar, mas a lida também é só depois, né, só no cuidado, né, depois que a pessoa já está doente. Né, atividades de prevenção e promoção ainda está por conta de nós. Falando de prevenção, então, o tempo vai passando, né, dá um tema, assim, a gente tem mais tema, mais dias, né, para a gente poder discutir. Já são 11h09, nosso programa é até 11h30 e tem um tema que a gente ainda tem que discutir, que diz respeito a isso, né, a professora Núbia já trouxe, que é a questão de como as avaliações externas mexem conosco, mexem com os alunos, né, mexem com vocês, muda toda uma rotina, estressa. Mas só que antes disso, já que falou em prevenção, nós vamos escutar a música que para a gente poder assentar e até voltar agora no outro tema, com uma música do MV Bill, a música chama Com Prevenção é que se faz. Aí é claro, né, a música foi encomendada pelo SESI, né, para esse cantor de rap, para poder falar assim, olha, trabalhador, faça a sua parte, eu sou o patrão ou eu sou o Estado, né, faça a sua parte. Né, nós temos que fazer a nossa parte, mas... do trabalhador. Mas a parte, ela tem que ser coletiva. Muito bem, Número. Então, vamos com a música e a gente volta daqui um pouquinho. Voltamos novamente com o programa Socializando, né, um projeto da Web Rádio CEPI de Aplicação, em parceria com os projetos de extensão Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e com o projeto Fortalecimento dos Conselhos Escolares da Democracia Participativa na Escola Pública. Nós estamos aqui com a professora Rosângela, coordenadora pedagógica, a professora Núbia, professora de matemática da UEG, e a Paula Ketley, minha xará, aqui como estudante, representando os alunos da escola. Vou juntar dois temas, ao adiantado da hora, mas eu gostaria de ler um resultado de uma pesquisa, e lendo esse resultado da pesquisa, eu vou voltar lá para a questão do SAEGO e do SAEB também, né, das avaliações. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, um estudo que foi publicado agora em julho de 2023, de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Estadual de Montes Claros, fala e aponta que a predisposição ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis entre professoras e professores da educação básica está crescendo. No grupo de pessoas avaliadas, entre trabalhadoras mulheres, os sintomas relacionados à saúde mental e ao desgaste psicológico prevaleceram,
Já entre os educadores homens foram observados fatores de riscos relacionados a hábitos sedentários. A pesquisa ainda destaca a maior predominância de comportamentos de risco entre educadores insatisfeitos no trabalho. Tabagismo, consumo abusivo do álcool, excesso de peso e comprometimento da saúde mental são fatores de riscos mais frequentes, né, para esse conjunto de doenças que não são transmissíveis, né, entre os professores, segundo esse artigo. Então, o que eu quero relacionar esse dado com a questão dos sistemas de avaliações externas, né, que sobrecarga ainda mais o professor e os alunos, né. Então, professora Rosângela, para a gente poder conversar sobre isso, queria que você fizesse esse breve contexto do que o SAEGO foi agora, né, a avaliação SAEGO foi ontem, né, antes de ontem, dia 3, a SAEGO vai ser agora nesse período entre outubro e novembro, não sei se tem marca específica, data específica aqui na aplicação, mas como esperar essa prova tem impactado dentro do ambiente escolar? Então, claro que gera, sim, uma expectativa, né, muito grande quando a gente pensa nessas avaliações externas. Porque, na verdade, a gente trabalha todos os anos pensando, ou é SAEGO, ou então é SAEGO e SAEGO, né, que é esse processo de avaliação externa, né, que tem impactos, causa impactos na saúde tanto do estudante quanto do professor, né. Os alunos, eles vivem aí uma pressão, porque nós temos metas a cumprir, a atingir. E uma forma da gente lidar muito com isso é pensar que é um processo, né? A aprendizagem, ela é vista como um processo e a gente, às vezes, claro que a gente tem que pensar aí no resultado final, que ele vem em nota. Mas a gente sempre coloca, eu converso muito com as meninas, a gente fala, olha, se teve a aprendizagem do aluno, a gente vai conseguir atingir o objetivo, essa meta que é esperada da unidade escolar, né? E que é do resultado da aprendizagem desses estudantes, né? Mas, claro que tem um trabalho muito intensivo, né? Por exemplo, esse ano, nós já percebemos que nós tínhamos aí uma fragilidade enorme dos estudantes em relação à aprendizagem de matemática. Não só a CEPI de aplicação, quanto toda a rede estadual, né? Então, nós focamos muito nessa aprendizagem, nas habilidades de matemática, trabalhar. Então, a maioria das atividades, projetos de eletivas ofertados pela unidade, ela centralizou a aprendizagem, né? Então, assim, tudo para a aprendizagem de matemática. Não que a gente esquecesse um pouquinho aí da língua portuguesa, mas então foi feito um trabalho bem interdisciplinar, bem integrado, né, e acaba que gera, sim, né, uma sobrecarga, tanto do professor quanto do aluno. Professor, por exemplo, as eletivas, eu não tenho aí todos os professores formados para o componente de matemática. Então, acaba que o professor, que é de língua portuguesa, que é de geografia, que são de outras áreas, das humanas e tudo, ele tem que fazer esse trabalho interdisciplinar, ele tem que dominar pelo menos as habilidades mínimas, né? E isso acaba que o professor tem que se desdobrar. Então, nós trabalhamos uma carga horária, todos nós aqui trabalhamos, a carga horária fica aqui o dia inteiro, das 7h30 às 17 horas, com 1h30 de almoço, né? Então, a gente planeja aqui, né, realiza as atividades todas na unidade escolar. E aí, o professor, vamos supor, o professor de língua portuguesa, na aula de eletiva dele, ele tem que pensar que ele tem que abordar alguma coisa relacionada às habilidades de matemática. E, para isso, claro que ele tem que estudar, ele tem que se desdobrar, né? Então, gera, assim, uma sobrecarga. E isso tem cansado. Então, quando chega, por exemplo, nós fizemos a avaliação SAEGO dia 3, então estava já todo mundo cansado, né? Mas há um tempinho, uns dias atrás, assim, umas semanas anteriores, eu já tinha falado, uma semana antes, 10 dias, eu já tinha falado, precisava atingir, a gente já atingiu. E claro que a gente sabe que essa aprendizagem, ela não é uma aprendizagem que só se aprende agora os alunos lá do 9º ano. A gente entende ela como um processo, né? As fragilidades, elas vieram. Então,
quando a gente faz aí um levantamento de como que estão os nossos alunos, a gente tem que pensar todo esse processo. Claro que a gente focou, né? Nós focamos aí nas habilidades que eles precisavam dominar, né? Mas não tem como a gente também tentar sanar isso tudinho aí durante um ano. Então, CEPI de aplicação, a gente tenta trabalhar desde lá o aluno chegou, a gente já tem um diagnóstico, a gente já faz um diagnóstico das fragilidades que esse aluno tem, né, e em que a gente pode, em que momento que nós vamos atender, fazer um atendimento individualizado para não sobrecarregar muito. E aí temos a possibilidade de trabalhar a tutoria, né, a tutoria, ela é uma metodologia que a gente tem nas escolas de tempo integral, que a gente trabalha muito com o socioemocional do estudante. A gente só não pensa o cognitivo, a gente pensa também o socioemocional. Porque quando a gente pensa a aprendizagem integral, o aluno ele tem que estar bem para ele aprender. E aí, se a gente vai pensar o professor também, né? Aí, esses dias até falei assim, nós tínhamos que ter um momento de tutoria do professor, né? Porque a gente tem esse tempo de parar e ouvir. Nós paramos e ouvimos? Às vezes. Mas eu acho que tinha que realmente se pensar, né? Esse momento de ter esse olhar para o professor, né? Dar tutoria, então, para o professor, para a gente pensar um pouquinho aí essa saúde mental dele também. E o que eu penso? Se o aluno, ele traz conflitos, ele gera conflito na escola, esse conflito do aluno, ele acaba impactando com o professor também. Então, tem muitos conflitos entre professor e aluno que é gerado já por um conflito externo, né, que o aluno trouxe de casa. Aí eu até falo sempre assim, olha, o conflito do aluno que ele traz de casa, antes era às vezes lá um conflito familiar, e hoje já não é mais, ele é um conflito da rua, ele é um conflito que ele trouxe lá da quadra de esporte, ele é um conflito que ele trouxe lá devido ao vizinho ali de casa que já veio para a escola e tal, então ele traz conflito. É um conflito gerado pela internet, né, pelas redes sociais, e que tem dificultado muito o processo de aprendizagem e as relações interpessoais na unidade escolar. Né? Lembra muito, tá vendo? Nosso tempo já está 11h22. Alessandra, a gente tem um tempinho a mais, Alessandra? Pode ter? Ela é minha chefe aqui, né? Então, quer dizer, tem mais coisas que a gente quer perguntar. Eu vou passar agora a palavra para a Paula, porque ela é o sujeito imediato também, né? Ela que foi lá e fez a prova. Eu queria que você falasse dessa experiência, a partir do que a professora Rosângela falou, mas também da sua experiência ao final. Bom, foi um período de preparação. Teve a prova. Como que foi isso para você? Agora terminou a prova, tá tudo bem? Obrigada, né? E como a gente fala brincando, tá tudo de bobs por aí? Tudo bem, assim, não, porque vem uma outra prova, né, que agora é a SAEB, a SAEB, e ainda assim vem aquela ansiedade do tipo, meu Deus, o que vai cair? Porque o ano todo, né, a gente estudando sobre o que vai cair nessa prova, SAEB, não sei o que, e em cima da gente toda hora cobrando, e a gente tentando entender, e às vezes a gente ficava com raiva, e às vezes a gente queria destruir tudo, ai, não sei, não aguento mais. Mas os professores sempre tiveram paciência com a gente, falando, não, calma, a gente vai acabar. E ainda bem, né, que a gente vai ser premiado no final do ano, pelo que eu fiquei sabendo. E eu acho que tudo isso vai valer a pena, porque vai ser uma história na minha vida e na vida dos meus colegas de sala também. E querendo ou não, a gente aprendeu muita coisa, não só para colocar na prova, mas sim como para levar para a vida, né? E essa preparação para a prova também colocou a minha relação com os professores, acho que um pouco mais forte, porque a gente passou mais tempo com eles em questão, né? Porque tudo é no ano, então não pode fazer isso, não pode sair, não tem que focar na prova e não sei o quê. Então, a gente teve um apoio deles muito grande nessa questão de faz a tarefa, você tem que responder, e era ser Goiás, e entra no Net Escola, e faz isso, faz aquilo. Então, sim, a gente entra nessa saúde mental. A gente ficava estressado também, a gente achava muitas coisas injustas e tal, mas o professor sempre estava lá para pegar nos pés e falar assim, não, você vai fazer sem aprender. E foi uma experiência louca, agora eles estão maneirando um pouco, né, deixa a gente respirar,
mas ainda assim, ainda tem mais uma prova, e eu espero que a gente foi bem, né, na Saeb, e eu espero que a gente seja bem, na Saeb, no caso, e eu espero que a gente seja bem nessa próxima, e vai dar tudo certo. Eu vou jogar na mão dos professores. A fala da Kathleen, que acho que corresponde um pouco ao que o Gleiber, né, que estou ouvindo ali, falou. Ele coloca assim, ó, os meus pais sempre me diziam que temos que respeitar os professores do mesmo jeito que respeitamos nossos pais, pois a escola é uma extensão de nossa casa. E os nossos pais nos orientavam que o respeito vem de casa e é passado para frente, respeitando para ser respeitado, e nunca aceitava que fôssemos desrespeitosos com os professores. Acho que a Paula traz isso nesse momento, né, de tentar compreender e ver essa relação entre professor e alunos na escola, observar, né, que é um período de tensão, a questão dos respeitos recíprocos que nós temos que ainda estar atentos, né, mas agradeço, Gleiber, e eu gostaria também agora que a professora Núbia falasse, dentro desse sentido que foi colocado, eu vi que ela estava olhando lá, queria ler a mensagem, e dentro do que a professora Rosângela falou, que a Paula falou, eu vou trazer só uma problematização, já que a professora Alessandra, que nossa chefe, deu um tempinho a mais para nós, né, para problematizar numa questão. Eu gosto de data. Toda vez que eu venho para cá, eu falo de data, eu falo de. Né, hoje é um dia importante na nossa história recente brasileira. Né, hoje a Constituição Federal ela completa 35 anos, a Constituição de 1988. E na Constituição, o sistema de avaliação da educação básica no Brasil ela já estava lá prevista. No seu entendimento, Núbia, pelo que a professora Rosângela falou, por todo esse depoimento da Paula, né, trouxe aqui para a gente, no seu entendimento, quais são os aspectos positivos e negativos dessas avaliações padronizadas, porque é o Brasil, é o Goiás inteiro fazendo, depois é o Brasil inteiro fazendo, um modelo de prova, um conteúdo, uma organização do conhecimento, né, padrão para esses alunos. Então, quais são os aspectos positivos e negativos dessas avaliações padronizadas, como SAEB, como a prova do SAEB e o SAEGO, ao longo desses 35 anos? E aí eu já vou deixar uma pergunta, né? O que a gente precisa fazer mais, né, ou o que ainda precisa ser feito para que os resultados dessas avaliações sejam pensados dentro da escola? Vamos lá, né? Desde 88, né, é uma data marcante, né, para nós brasileiros, porque ali está aquilo que nos constitui enquanto pessoa, né, trata de direitos e deveres do cidadão brasileiro, né, Paulo? Não poderia faltar a educação, né, a escola. Como escola, ela precisa ser avaliada, isso é claro, né? A gente precisa de referenciais para dar seguimento ao trabalho, porque tudo que a gente faz na nossa vida, a gente acaba se avaliando. Então, como que a escola não poderia ser diferente? Não precisa, sim. Por o modo como essa avaliação é feita, ou o modo como são explorados esses resultados da avaliação é que realmente eu não concordo. Existem, claro, né, muitas pesquisas falando sobre isso. Por quê? Por que o modo não é adequado? Primeiramente, as avaliações do modo como são feitas é para ranquear. E a avaliação não serve para ranquear. Tem um cara chamado Lucchesi, ele é um baiano estudioso de avaliação, ele fala que na escola a avaliação ela teria que servir para acolher. Então, avaliação para ranquear, avaliação para classificar é concurso. Então, na escola, a gente não deveria utilizar a avaliação como processo classificatório. Então, ele até faz um paralelo, né? Quando você fala de avaliação com o aluno, se você não conseguiu, venha que eu te apoio, venha que eu posso te ajudar. E os resultados hoje em dia, eles são utilizados mais para cobrar muito dos professores sobre o trabalho. Então, o professor é muito responsabilizado quando a escola não vai, os resultados não vão bem. Mas se esquece que por trás desse resultado não é só o professor, existe um aluno. Existe um aluno que está numa condição de que ele faz a prova, mas como está o aluno naquele dia de prova, naquele momento pontual, né? Como que ele está? Ele está bem naquele dia? Será que aquela prova ela vai refletir de verdade tudo que ele aprendeu durante o seu ano na escola, ou seus anos escolares?
enfim. Inclusive, falo de uma situação que vem acontecendo hoje em dia a Secretaria da Educação está indo para a escola, né, conversar com os professores e questionar, assim, frente a frente, sobre o que você está fazendo pelo aluno, como se a gente não estivesse fazendo nada. Então, uma situação muito constrangedora, né? Colocar o professor frente a frente e dizer, me diz o que você está fazendo, né? Desacreditando do trabalho tão importante que a gente faz. A gente está lidando com vidas, a gente está tirando da rua pessoas que poderiam estar na marginalidade, na criminalidade. Isso não é observado. Então, eu toco no que eu disse agora antes, né? Um cara chamado Biratã de Ambrosio, ele é um grande estudioso, morreu agora em 2022, 2022. Ele se preocupa muito com o que não se faz na escola. A gente se preocupa com como esse menino chega, que a Rosângela tocou num assunto importante que se discute com os alunos, né, sobre a condição dele, como ele chega, né, que conflitos ele vivencia. Então, isso é importante, né? A avaliação percebe isso? Se o menino está bem no dia que ele fez a prova, como que esse menino está na casa dele? Como que ele chega na escola? Então, assim, a gente ainda precisa muito de políticas públicas que se preocupem com a vida, muito mais que quantificação de resultados. Então, eu vejo que ainda é muito falho nesse sentido, tá? De utilizar a avaliação para ranquear, né? Para colocar o professor contra a parede e dizer, uai, o que você está fazendo? Como se nós fôssemos os únicos responsáveis. Então, pensa, naquele nicho ali de 30, 40 alunos, né, que a gente lida, eu falo muito com relação ao meu trabalho, por exemplo, quando eu desenvolvi a matemática lá, eu faço matemática lá com os alunos, então às vezes os meninos vêm ali com uma dificuldade enorme que precisa de uma ajuda quase que individual. Como é que você vai fazer isso com 40 alunos, com 30 alunos? Né? Cada vez mais isso é evidente, porque para um trabalho efetivo, como tem sido cobrado nas avaliações, para um trabalho de fato surtir de fato efeitos mais positivos, a gente deveria ter trabalhos mais pontuais, não só quantitativos. Né? Acha-se que hoje o menino ficar de 1 a 6h15, né, 5, quase 6 horas na escola, depois voltar no contraturno, quantidade não é tudo. Né? Acho que tem que pensar na qualificação desse trabalho, né? Pensar no como o professor tem feito esse trabalho e que público é esse com quem ele lida. E aí a sua última pergunta foi... eu contemplei... contemplou, né? O que é preciso fazer para a gente atingir de verdade esse modelo de qualidade, né? Então é isso, não é só quantificar, né? Vai ser um tempo qualitativo. Exatamente. Né? Então, uma avaliação lidar, né? Conversar, né? A Paula falou que alguns professores têm essa conversa com vocês na sala, só que isso muitas vezes não é possível. Por quê? Porque vem ali, né, uma sequência de conteúdos que você tem que trabalhar com agilidade, porque senão não dá tempo de você, né, ver todos aqueles descritores para o dia da prova. Então, às vezes, uma conversa de 1 hora é entendido como perda de tempo. Então, às vezes, ali você resolve tantos conflitos, né, que ficar ali 6 horas só falando de equação do segundo grau ou teorema de Pitágoras. Gente, tá certo, né, que isso é importante, é imprescindível, né, mas isso não é tudo na vida, né. Eu, como professor de matemática, mesmo lidando com a matemática, sabendo quanto ela é imprescindível, a gente precisa lidar com o outro enquanto pessoa, né, que vive e que ali ele tem muito conflito que precisa ser discutido, né, que precisa ser... Imagina, ali você tem 30, 40 alunos, né, numa sala totalmente heterogênea, com demandas diversas e que a gente quer tentar colocar num padrão. Né? Isso é muito difícil. Então, lidar com vidas é muito difícil. Gente, que pena, né? Nosso tempo já passou aqui, nós temos muito mais coisas para serem ditas, e eu quero até dizer assim, porque esse programa ele existe por conta de 2 projetos de extensão. Um deles é aquele ligado à rede, né, pesquisa, extensão e trabalho, né, no ensino de geografia, para a gente discutir sobre essas questões na formação do professor, na formação de pessoas profissionais, né, que nos ouvem, mas também é um projeto que trata do fortalecimento do conselho escolar e que diz respeito à participação da família dos responsáveis dentro da escola, nesse acompanhamento. Então, eu espero muito, né, que os responsáveis, né, pelos nossos filhos, né, pelos responsáveis da Paula, ela representando todos os outros alunos aqui, possam ouvir, né, o quanto é
árduo, complexo e amoroso também o trabalho do professor, mas que não precisa, né? A gente precisa de outras coisas, muito mais coisas, para que o processo de formação humana integral que se espera numa escola de tempo integral, né, faça por esses estudantes. O tempo está aí, eu vou pedir, né, para vocês, assim, rapidinho, fazerem as considerações finais de vocês, porque tem uma musiquinha ainda que essa eu tenho que passar, gente. Já vou estar lembrando, é uma música, a Paula não vai lembrar, não sei se vocês vão lembrar, mas diz respeito à nossa infância de Balão Mágico, né? Depois eu falo antes de terminar. Rosângela, considerações? Então, eu acho que a gente precisaria mesmo de muito mais tempo, né, para a gente discutir esses temas abordados hoje. Mas eu queria só frisar que a escola de tempo integral, na escola de tempo integral, a gente ainda consegue, né, trabalhar um pouquinho esse socioemocional, essa formação para a vida, conforme eu já falei para vocês, e ver um pouquinho a aprendizagem dos alunos, não só o cognitivo, né, e ver a avaliação como formativa, né, porque tudo é um processo. Mas não quanto, às vezes, a gente até poderia, né, eu acho que a gente ainda tem que avançar muito, né, nós precisamos ainda avançar muito. A avaliação é um tema, assim, que eu acho que se a gente for discutir, nós vamos ficar aqui muito tempo, né, pensando o que é positivo, o que é negativo em relação a essas avaliações externas. Mas sempre eu falo com as meninas que é o resultado de um processo, né, a avaliação externa, ela é o resultado do processo de aprendizagem, do trabalho da unidade escolar, ainda a gente não vai focar. O resultado, a nota, continuo frisando, a nota, o resultado que a gente precisa atingir, ele é um processo de, não só de agora, né, ele é um processo de aprendizagem, é uma formação contínua mesmo dos estudantes, né, e isso não se faz só em um ano, não se faz só dependendo do trabalho do professor, né, é muito além, vai muito além disso aí, né, de todo um social, de toda uma formação que o aluno também tem, né, de família, social, família, toda a comunidade escolar, ela tem que estar envolvida nesses resultados. Não é só aluno e professor, é todo mundo. Obrigada, Rosângela. Professora Núbia, as considerações. Bom, estou aqui pensando sobre, a gente falou muito de saúde, né, e falou sobre as condições do viver, da condição de ser avaliado. A gente é muito juiz, né, muito juiz de nós e muito juiz do outro. Então, assim, o que eu queria deixar, especialmente de alerta, para aqueles que vão ouvir, né, aqueles que estão ouvindo, em algum momento vão ouvir a gente, né, tomar muito cuidado no julgamento do trabalho do outro. Porque só quem faz o trabalho é que sabe de tudo que ele faz, é muito mais além do que as prescrições prevêem. Então, para fazer um trabalho, ele precisa doar, né? Ele precisa dar de si, ele entrega a própria vida para o trabalho ser realizado. Então, é muito importante a gente não fazer julgamento sobre o trabalho do outro. Só quem vivenciou o trabalho é que sabe, de fato, quais são as demandas e como ele se entrega para o trabalho acontecer. Então, é muito importante isso. E, principalmente na escola, quando a gente fala do foco não só do trabalho, especialmente no trabalho do professor, né, que vai muito para além da sala de aula. Né? Quem é professor sabe, especialmente, que ele, para planejar, né, o professor vai, às vezes ele está dormindo lá e fica pensando, né, o que eu devo fazer para fazer aquele aluno aprender? Então, nisso envolve a vida, né? E corpo e mente não se separam. Como que ele está lá na escola, ele está pensando sobre, ele está trabalhando, está lidando com o aluno, na casa dele, ele não deixou aquele trabalho, o trabalho vai com ele. E como o trabalho está com ele, aí da onde advém tudo isso que a gente discutiu, que influencia na saúde mental, né, da pessoa, do trabalhador, né, especificamente do trabalhador professor. Então, lidar com um ambiente de trabalho confortável, que é isso? Que haja respeito, que haja
preocupação, né, de todos os envolvidos, né, com aquela vida é muito importante. Então, o que o Gleiber coloca ali é muito importante, o respeito, né? Ele fala de educação em geral, né? Respeitar o outro, né? Entender que só ele sabe o que se passa no trabalho dele. Né? Temos que evitar julgamentos, né? Dizer, ele não fez o trabalho. Não, ninguém sai de casa dizendo, eu vou fazer um trabalho mal feito. Não, ninguém planeja para fazer um mau trabalho. Então, às vezes, se aquilo que a pessoa planeja não sai como o outro julgava, não é por intencionalidade dele. Porque na lida, especialmente com gente, são muitos envolvidos, né? Cada um com a sua particularidade, então tudo influencia naquele acontecer, né? Então, o nosso trabalho não é algo, o trabalho do professor é imaterial, né? Você não enxerga como você produz uma metodologia, você lida com gente. Então, lidar com conhecimento não é algo que é visível, assim como a saúde mental. Né? Então, a gente precisa ter o cuidado, né, no julgamento do trabalho do outro. Obrigada, professora Núbia. Paula, suas considerações? Obrigada, né, por esse convite, eu agradeço. Falando só para complementar essa coisa da saúde mental, eu acho sim muito importante, ainda mais essa coisa do julgamento do outro, né? Ainda mais em sala de aula, com adolescentes, assim, às vezes um julga o outro e fica aquele negócio, mas às vezes a pessoa nem tá bem naquele dia, ou às vezes aconteceu alguma coisa. Igual, eu tenho muitas pessoas na minha sala de aula que elas fazem tipo, um desenho muito bonito, a letra dela é muito bonita, e tem dia ali que não sai como esperado, ela se sente mal e se sente triste por causa disso. E só uma coisa para falar para todo mundo que está ouvindo é que existe dias ruins e existe dias bons. Não é porque um dia foi ruim que a sua vida toda é ruim, porque todo mundo acha que, nossa, o dia de hoje foi muito ruim, a minha vida é muito ruim, e às vezes a gente fica desanimado por causa disso. E eu acho que tem que ter mais de que a gente pode ser melhor a cada dia. E a saúde mental também, eu acho que ela vem mais dessa questão muito da nossa vida mesmo. Ainda mais eu falo porque eu tô na adolescência, eu tô numa fase muito louca da minha vida, que eu estou conhecendo muitas coisas, estou aprendendo muitas coisas, e eu quero levar muita coisa para minha vida adulta para eu poder aprender. Então, eu acho que é isso, eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Acho que a saúde mental é muito importante. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Paula, né? Eu acho que o aprender da vida é um processo, né? Então, assim, quando ela fala que ela quer levar muito o que ela vive hoje para a vida dela, mas é isso mesmo, né? Que nós, enquanto professores, nós esperamos, né? É que o que a gente ensina hoje para os nossos estudantes, e não é só o conteúdo, porque quando a gente fala em nota, conteúdo, aí a gente pensa assim, o aluno, se ele é um bom aluno, se ele consegue atingir lá o esperado em notas, se ele é um bom aluno, se ele tem boas notas, ele vai chegar lá e ser o profissional que ele espera ser, né? E a gente trabalha muito isso também com o aluno. O que você pensa, né? O que você pensa? Você está estudando? Qual é o seu projeto de vida, né? Qual é o seu projeto de vida? Então, o aluno ele também tem que não é responsabilizar, porque hoje os meninos nossos aqui do ensino fundamental, às vezes a gente pensa que eles não têm muita maturidade, mas eles já têm, eles já sempre pensam um pouquinho do que vai ser depois. E a gente vê, então, a avaliação, vê tudo esse processo aí como um processo, porque não quer dizer que o aluno chegou aí no nono ano e ele não chegou atingindo todos os objetivos esperados dele, que ele não vai se dar bem lá no futuro. Ainda tem aí todo o ensino médio e cada um tem um tempo de aprendizagem. E isso precisa ser respeitado, né? Então, não quer dizer que nono ano o menino não teve bem na avaliação, então, externa, ele não estava bem, né? Que ele está fadado ao fracasso. A gente tem que pensar todo no processo, né? Muito bem, né? No final, vai ter que ter outro programa. Acho que eu vou ter que fazer 2 vezes a semana, 3, né? E tem outras oportunidades. Professora Núbia, eu já estou chamando a Núbia para fazer parte de uma outra programação. Bom, gente, felizmente nós estivemos aqui para conversar, mas infelizmente o programa já está acabando, né? Nós já até passamos o tempo. Espero realmente que as pessoas ouçam. Eu quero agradecer aos que sempre nos acompanham semanalmente aqui, mas depois as pessoas ouvem nas redes sociais, no YouTube. Logo mais a gente disponibiliza
programa na internet, para todos que possam ver. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Muito conhecimento, muita informação, cumprindo esse objetivo do programa, levar informação, levar conhecimento na palma da mão, nos ouvidos aqui também, de modo que a comunidade escolar, os pais, os responsáveis, e nós, professores e alunos, e quem colabora com a escola, possa pensar junto uma educação de qualidade, sabendo que ela tem problemas, sabendo o que a gente pode fazer para superá-los e compreendê-la dentro desse contexto social, econômico, né, psicossocial no qual nós vivemos. Então, muito obrigada. Termino o programa aqui com alguns informes. No último dia 1º teve a eleição do Conselho Tutelar, então foram eleitos os 5 novos conselheiros. Acho que em algum tempo a gente pode trazer, né, Alessandra, pessoal, para falar aqui, é importante. Em breve a escola vai mobilizar a comunidade para compor fazer a nova composição dos conselheiros também, da escola, do conselho escolar. Na próxima semana nós teremos, vai ser feriado, dia 12, nós teremos uma reprise do programa Socializando, e espero contar com todos vocês. E para terminar, agora para descontrair, mas assim, é uma puxada de atenção ainda para nós, uma música que embalou nossos dias de criança, nossa infância, né? A gente é de um outro tempo de avaliação, eu, Nubia, Rosângela, Alessandra, do que os meninos que estão aqui. Então, terminando nosso programa com a música nostálgica que trata do antigo modelo de avaliação, daquele tempo em que a repetição das séries era o modelo e de que o castigo era parte, né, do resultado da avaliação. Com vocês, Balão Mágico, Cortar o Meu Verão. Acho que a turma dos 40 anos vai gostar. Até mais, até na próxima semana. Muito obrigada, gente.